Iniciei a gravação, tá? E vamos para a nossa aula de geologia. Professor, boa noite. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem? Ah, tá. Não, só testando, porque tinha dado problema aqui. Então, Obrigada, viu? Boa noite. boa noite. Então, pessoal, rochas sedimentares, tá? Então, a gente viu na aula passada, nós temos as rochas ígneas e as rochas metamórficas. Então, nós vimos, em função da explosão e expansão do magma, nós temos a geração dessas rochas ígneas. Então, eu posso ter intrusiva, que é dentro do solo, e extrusiva, parte externa. Beleza. As metamórficas. O conceito da metamórfica é simples. Ela é uma rocha que se transforma em outra rocha. Ela sofre uma metamorfose. E a gente viu que os fatores principais que influenciam isto é temperatura e pressão. Esses dois fatores fazem com que a gente tenha o fenômeno das rochas metamórficas. Agora a gente vai estudar o último caso, o último tipo, uma família. São as rochas sedimentares. Aqui eu remonto para vocês, lá no segundo grau, é difícil quem estudou química no segundo grau e não fez aquela experiência, que você coloca água com terra num copo, dá uma mexida, as partículas estão agitadas e ficam em suspensão. A partir do momento que as partículas param, elas começam a fazer decantação, elas vão e se acumular ao fundo. Ou elas vão sedimentando, né? Então ela vai fazendo sedimentação. Ok. Então o que não pode faltar nessa parte? Nós, diferentemente das rochas ígneas e metamórficas, as rochas sedimentares estão relacionadas à dinâmica externa da Terra. Né? Como assim? A produção dos sedimentos. Então, eu tenho uma montanha. E essa montanha tem vento. O vento está batendo na montanha, ela vai desagregando partículas e transportando com o próprio vento para sedimentar em alguma região. Ok? Outra forma de fazer isso é por via pluvial. Né? Então, eu tenho lá a rocha em decomposição, ela está deteriorando, está dando problema de decomposição, vem a chuva. Opa, quem vai junto? Vamos embora. Leva todo o sedimento. Então, não necessariamente sedimento, a gente erra ao associar sedimento a partículas pequenas. Tá? Então, todo o segmento que é transportado, ou seja, que ocorre o transporte de sedimentos e, posteriormente, o depósito e acúmulo das partículas, é chamado processo de rocha sedimentar. Ok? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, pode interromper. Tá? Então, os processos de intemperismo físico estão relacionados a todas as ações que deixam a rocha friável, ou seja, deixam a rocha em estado de degradação. É aquela história. Quantas vezes a gente viu uma rocha submetida à força da água, a água batendo ali insistentemente por muitos e muitos anos, e a água acaba quebrando a rocha. Então, pessoal, são conceitos muito importantes, tá? São conceitos muito importantes que vocês precisam ter para entender o processo de formação de rocha. Basicamente, é saber classificar os três: metamórfica, ígnea e sedimentar. Outros intemperismos físicos que a gente poderia citar
é o alívio de pressão. Como assim? Vamos lá, eu tenho magma mudando, posicionando ali, forçando a rocha. Quando ele não estoura, mas ele desloca, ele aflora um leito de rocha. Esse leito de rocha exposto começa a entrar em contato com as intempéries. É sol, é chuva, é vento, né? Calor, frio. E aí começa a degradar esta rocha. Então é um dos tipos. Tá? É uma das formas. E você ainda tem o químico, o que refere-se a uma série de reações químicas que os minerais atuam em virtude principalmente da percolação de água. Percolação de água a gente já tem uma noção. Ou seja, é a passagem de água pelo solo, pela rocha, enfim, pelo material. Então eu passei a água pelo material, ela vai percolar. Ela vai fazer o quê? Ela vai procurar uma sequência de vasos capilares menores. Então, você molha lá o rodapé. E, aí, e aquela mancha de umidade sobe além do rodapé. Sobe por capilaridade. Tá? Então, isso é ação direta da água. Então, aqui, ó, vamos dar uma geral. Nós temos exemplo de intemperismo físico e químico. A esfoliação de rocha granítica no ar. Como que é essa esfoliação? Pessoal, eu tenho várias rochas aí presas, mas elas estão tomando sol, chuva, trabalhando, dilatando. Uma hora ela cai. Ao cair, ela bate na estrutura, gerando esfoliação. Ok? Então, penetração de raízes, na letra B. Isso é bastante comum. A penetração de raízes é bastante comum. Ok? Então, eu tenho muitas raízes que vão gerando a fragmentação do maciço terroso. E aí, o que acontece? As raízes penetram nas rochas e rompem também. E o último é a letra C, dissolução de rocha calcária por meio de percolação de água. Então a água ela vai percolar e ao passar pela rocha, a água atrai automaticamente o calcário, o cálcio, né? E ele faz essa sedimentação esbranquiçada. Ele faz essa sedimentação esbranquiçada. Perguntas? Bom, se ninguém tem pergunta, segue o baile. Minha garganta tá judiando. Até devo tomar uma água para ver se melhora, pessoal. Mas eu quero finalizar o conteúdo dessa aula. Quero deixar em aberto, porque daí a aula que vem a gente tem a 2.3, mas eu posso tirar dúvidas dessa aqui também, se vocês ficarem com alguma. Então, uma vez enfraquecida a rocha, os materiais passam a ser remobilizados de seu local de origem, sofrendo erosão. Okay? Então, o transporte, essa etapa se refere ao carregamento das partículas a maiores distâncias. Então, o efeito da erosão, quando a água passa pelo material, ele faz o quê? Ele vai buscar o melhor caminho para que a água percorra. O Luan chegou.
Então, o transporte, essa etapa refere-se ao quê? A fazer o carregamento dessas partículas, ou seja, deu erosão. Está lá a rua bonita, de barro, de terra, né? E deu a erosão. A passagem da água, ela vem causando um estrago. Ela vem causando um estrago. Por quê? Porque ela vem catando o material mais frágil, o material que está ali disponível, que tem como carregar, e ela vai procurando sempre o menor caminho, o menor percurso para a água percorrer. Então, o que acontece? Neste processo, você tem o carregamento das partículas a maiores distâncias. Tá? Então, agora eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente já tem uma conceituação. Vamos pegar imagens de formação, rochas sedimentares. Vou compartilhar com vocês. O Ailton está subindo. Boa noite, Jefferson. Boa noite, turma. Boa noite. Tá, então... Acho que a pessoa tem problema para entrar na aula aí, Jefferson. Nossa. Que problema? Que problema que você teve? É a questão do acesso mesmo, nem eu. Não tô vendo o pessoal falar no grupo aqui que não tá conseguindo entrar, mas Entendi. consegui entrar agora aqui. Mas vamos lá. Beleza. Olha só. Aqui são as rochas sedimentares. Veja, no fundo eu tenho a montanha. O que acontece? Vem vento, água, né? Água montanha abaixo. É mais lindo e rápido para acontecer. Olha os rios descendo. Então, ele está transportando materiais. Então, o vento ele solta as partículas. Evidentemente, o vento vai carregar partículas menores, né? E a água, partículas maiores. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, a decomposição é mais ou menos assim. Ó. A decomposição. Opa, variação. Aqui entrou o gelo, pá, quebrou a rocha. À noite alterou a temperatura, pá, quebrou toda a rocha. Beleza. Pessoal que chegou um pouquinho depois, eu expliquei aos demais alunos que eu estou passando a apostila, mas eu estou sendo bem objetivo, pontuando aquilo que é o mais importante, aquilo que de fato é o importante. Tá? Eu estou com a garganta muito machucada. Está me doendo bastante, estou tendo uma dificuldade bastante grande, eu estou com medo de forçar demais e não conseguir nem dar aula amanhã e depois, semana que vem, semana de prova. Ok? Então, por isso a gente vai terminar um pouco mais cedo a aula. Terminar mais cedo hoje. Ótimo. Partículas grandes e densas sedimentam antes que partículas pequenas levem. Isso é uma lógica, né? Porque a gente tem um processo de decantação, que eu comentei, um copo de material com líquido e material sólido. As partículas maiores vão sedimentar mais rápido. As menores vão apresentar um retardo de sedimentação. Ok? Então, o acúmulo de sedimentos ocorre em uma região geográfica que possui características físicas, químicas e biológicas bem definidas, que os distingue de outros ambientes. Então, por exemplo, nós temos aqui a plataforma marinha, né? Vamos entender isso aqui. Está entrando.
Beleza. Olha só. Não tá ficando barulho para isso aqui fazer a pergunta ali até o fim. Então, pessoal, olhando a imagem, eu tenho ambiente glacial, lago, dunas, deserto, leque aluvial. Então, o que são esses? São os materiais onde se origina os sedimentos, né? Então, eu tenho através do intemperismo. Por exemplo, vem verão, vai verão, vem inverno, sai inverno. Eu tenho lá variação de temperatura em função do sol. Tudo isso vai fazendo com que o material vá se degradando, que ele vá rompendo, vá craquelando. Então, a partir do momento que ele quebra, você passa a ter o quê? O transporte deste sedimento por aqui, ó. Tá? Pelo rio. Ou ele pode se depositar no lago, formar um delta e ali formar uma bacia de sedimentos. Ok? Então, ele vai mais profundo? Até vai, mas é um material mais fino. Em geral, o material mais grosso vai ficar na borda litorânea. Tá. Então, para entendermos melhor os distintos ambientes de sedimentação da figura 2.9, vamos dividi-los em continental, tá? Transicional, essa parte aqui, ó, faz a transição, e marinho. Transicional costeiro, ó. O próprio nome já diz, ó, tá na costa. E aqui marinho. Beleza. Então, sedimentação nos quais a ação da água e do vento é predominante. E é verdade, o fenômeno de sedimentação, ele tem como principal base de apoio o vento, tá? E a água, para fazer este transporte. Então aqui a gente vai ter as variações, né? Pensando lá, ó, de lagos, que são corpos hídricos, que representam os ambientes lacustres. Ok, pessoal, é muito comum, tem o nome dos fiordes. Você pega na Noruega, você tem vários fiordes, você tem várias piscinas naturais, vários lagos naturais. Como que eles foram formados? Através do gelo. O gelo se acumulou, solidificou, expandiu a rocha, desagregando o material mais ainda. E quando começou a aquecer, começou a derreter. E começou a surgir essas ilhas. Okay? Então nós temos isso na Antártica e também temos no Polo Sul. Em função do derretimento da camada polar, da calota polar. Aí a gente gera a formação de lagos. E se ele tiver sedimentos no fundo, acumulados ao longo dos milhares de anos, você gera rochas sedimentares. Tá? O deserto, ele vai fazendo o quê? Ele vai esculpindo através do vento. Tá? O deserto, pessoal, projeto.
Então tá aqui, ó. Vila Velha. Tá? A taça Vila Velha, essa peça, ela foi esculpida através da erosão, através do vento, tá? O vento foi batendo e foi esculpindo. Olhando aqui, ó, o cidadão e ela, dá para ter uma noção do tamanho da taça. Então é um exemplo de formação. Aproveitando já para mostrar uma outra muito característica, tá aqui, ó. Olha só. Reservatório de rocha e o petróleo. Ele fica armazenado entre as camadas. O que tinha aqui? Dinossauro que se decompôs e virou petróleo, tá? Características de rochas sedimentares. Na zona transicional, outro ambiente importante é a praia. Nessa porção, os sedimentos são retrabalhados e remobilizados pela ação das ondas, achando depósitos, acabando depositados paralelamente na linha da costa e perpendicularmente à direção de atuação das ondas. Vamos ver foto de praia que fica mais fácil para entender. Então vamos lá. Olha só, a onda vem, né? A onda vem e ela... O sentido da onda é esse, ó, da mão aqui. E a deposição, ó, aqui dá para ver a deposição, ó, as camadas, é perpendicular à onda. E o sentido da onda é esse, né? A onda bate assim. E aqui o acúmulo é perpendicular. É isso aqui que ele quer. Opa! Não está projetando, ninguém avisa, né, pessoal? É sério isso que ninguém avisou? Eu achei que o problema estava no meu computador, já. Por isso que eu não avisei. Que de Tá. vez em quando ele trava. Beleza. Era só escutar o áudio, a tela não Ó, aparece, não. olha só, aqui é o sentido das ondas. A onda vem aqui, ó. Certo? A onda vai vir avançando aqui, ó. Nesse sentido. E aqui, ó, é as camadas de acúmulo perpendicular ao sentido da onda. Então, a própria onda vem e joga, deposita materiais particulados, ó. Ó, daqui para cá vão formando camadas. Ok? Na zona transicional, outro ambiente importante é a praia, né? Que a gente acabou de falar e falou em direção às ondas. Então, reconhecemos o ambiente marinho em dois: plataforma continental e talude continental. E depois você tem a planície abissal. Vamos lá, voltar naquela imagem que dá para a gente ver isso. Tá? Aqui nós temos planície abissal, talude e plataforma continental. Exatamente nessa ordem.
Então, a plataforma continental há um predomínio de sedimentos grosseiros e de depósitos carbonáticos. Por quê? Porque, vamos pensar, a onda vem e deposita na areia, tudo quanto é bagaceira. Tanto é que, quem já andou na praia de manhã, é comum ver o quê? Peixe morto na areia. É comum ver um monte de conchas. As conchas são carboníticas. Tá? Então aí você tem a influência dessas conchas na decomposição e formação. Na plataforma continental, há predomínio de sedimentos grosseiros, né? Então, vamos tentar entender por que disso. Pessoal, olha só. Veio. Opa, delta do rio. Sai aonde? Na plataforma. Quem sedimenta primeiro é os agregados maiores, não os menores. Então, a tendência é que esses agregados venham a sedimentar todos nesta plataforma. Então, com base nesses componentes, principalmente analisando a característica granulométrica dos grãos do arcabouço, as rochas sedimentares são classificadas dessa forma. Então, eu tenho lá. Isso vale para a gente também, tá? Porque se vocês olharem aí, a gente tem produtos da engenharia civil, de concreto. Nós temos ali a faixa de 0,62 a 2 milímetros, areia, que vem do arenito. Nós temos ali de 2 a 6,4, seixo. Ali, ele colocou como calhau, mas eu acredito que é cascalho, tá? E o matacão. Na verdade, ele omitiu as britas graduadas, que vão estar entre a areia e a camada de seixo, ok? Então, pessoal, dentro disso, aí você tem expressões importantes para serem fixadas. A diagênese é um conjunto de processos superficiais e subsuperficiais de natureza física e química que atuam nos sedimentos, desde a sua deposição até a sua consolidação. Claro, a gente estuda muito disso lá em mecânica dos solos, tá? Então, o que acontece? Lá em mecânica dos solos, a gente vai aprender o índice de vazios. E a gente vai aprender o equilíbrio do solo. Quanto mais equilibrado o solo, em termos de granulometria, melhor será o travamento, melhor será o preenchimento. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai para a sedimentação, nós estamos falando justamente este material ser depositado sobre outro material em várias camadas, gerando uma sobreposição. Ok? Então, a consolidação final das rochas e formação de extensos pacotes de rochas sedimentares ocorre na denominada bacia sedimentar. Lógico. A gente já viu. Transporte é feito por quê? Vento e água. Então, se eu tenho bacias sedimentares,
eu tenho automaticamente deposição de material. Por exemplo, falam do Amazonas, vai acabar, bababá, bababó. Pessoal, se eles começarem a desmatar abundantemente a cabeceira do Amazonas, muito provavelmente a gente começará um processo de assoreamento do rio. É só para você ter essa noção, essa ideia de como funciona. Ok? Pessoal, para quem chegou um pouquinho depois, eu avisei que seria uma aula mais curta hoje. A minha garganta está destruída. Mal consigo falar. Eu estou com tremor de frio, me sentindo muito mal. Não sei o que me deu, não. É o Covid. Pode ser? Filho de nervoso. Eu também tô tentando conversar menos porque eu tirei um siso incluso ontem, então tá assim. Pode ser. Pode ser É, Covid. mas fica de olho, viu, Jefferson? Não tá brincadeira, não. Ah, sim. Eu vou cuidar. Mas eu tô detonado. Imagino. Qual horário você pretende finalizar? Então, basicamente o conteúdo da 2.2 está fechado. Porque é só Tá bom. teoria. É só teoria. Essa matéria também eu tinha achado ela bem assim, mais tranquila, sabe? Aham. Ela puxa um pouco para o que a gente já viu no ensino médio, não tem aquelas contas muito difíceis. Então, acho que assim, você pegar para ler e estudar, não acho que tem que ter muita dificuldade nela, não. Não, não, ela é tranquila. E a gente viu que não teve basicamente cálculo nenhum. Né? Quando eu fui fazer a prova mesmo, na hora que eu comecei a pesquisar as imagens e tal, eu fui pesquisando mais a fundo assim, falei, gente, eu já vi isso. Não só na sua matéria, porque eu já vi isso no ensino médio. Mas é assim mesmo. É Bom, né? assim mesmo, é uma revisão do conteúdo do ensino médio. E avança um pouco mais. Nossa, tá bom. Beleza, pessoal? Eu não sei o que eu tenho. Só sei que me destruiu. Nossa, eu tô com um tremor de frio uma hora, a garganta doendo muito. Não sei. Leva mais um dia e qualquer coisa faz um exame. Eu vou esperar. Se amanhã não melhorar, eu vou fazer exame de Covid. Na dúvida. Antes a gente brincava, né? Mas ultimamente tá tudo Não dá ruim. para brincar, não. Não dá não. Então, beleza, pessoal. Eu vou deitar porque eu tô acabado. Tá bom? Tá. Muito obrigada, viu? Imagina. Obrigada. Boa Boa Melhoras noite, aí pessoal. pra Pois é. você. E Melhor. melhoras para você. Valeu, Jefferson. Obrigado. Melhoras. Melhor. Com Deus. Obrigado, pessoal.